Oi, eu sou Eliana Fonseca, sou atriz formada pela Escola de Arte Dramática, EAD, e diretora de cinema de audiovisual formada pela Escola de Comunicações e Artes, a ECA, né? Hoje em dia curso de audiovisual, na minha época curso de cinema, e tenho aí nesses 40 e poucos anos de profissão trabalhado e prestado muita atenção nisso que a gente chama trabalho de ator, né? O intérprete, seja no cinema ou seja no teatro. E muitas vezes, quando eu estou dirigindo uma peça de audiovisual, seja ela um filme, uma série, às vezes comercial, a gente percebe que os atores que têm, na sua maioria, formação teatral, têm, às vezes, muitas vezes, alguma dificuldade para entender a linguagem do audiovisual. Porque são coisas diferentes. Eu costumo brincar que teatro e cinema é como se fosse português e espanhol. O trabalho do ator é a base de tudo, é o latim. Então, todo ator, claro que ele tem que ter um excelente desenvolvimento físico, ele tem que ter uma ótima consciência corporal, ele tem que ter uma capacidade de entender um texto, de entender o seu personagem dentro de uma peça ou dentro de um roteiro, né? Essa análise técnica, ele tem que ter uma boa dicção, uma boa voz, tem que ter acesso às suas emoções, mas isso tudo, todo ator é isso, né? Busca a verdade e tem que ganhar, alcançar essa verdade para construir um personagem. Por outro lado, existe um lado técnico que no cinema e no teatro são diferentes. Então, se o trabalho básico do ator é o latim, é como se o teatro fosse português e o cinema fosse espanhol. São duas linguagens diferentes, com vocabulários próprios, né? Porque o que faz a gente falar bem uma língua é a gente saber a estrutura e também ter vocabulário. Então, esse aqui é um pontapé inicial para a gente começar a pensar quais são as principais diferenças entre a linguagem do cinema, a linguagem do teatro e como elas afetam o trabalho do intérprete, do ator, da atriz. Para começar, quando a gente fala teatro, a gente pensa em palavra. Teatro é verbo, eu penso palavra no teatro. Cinema, eu penso imagem e penso som. Como assim eu penso imagem e som? Então, um bom exercício para você entender é como você se descreve. Bom, eu posso me descrever como palavras. Eu sou alta, eu sou gorda, eu sou loira, eu sou ruiva, eu sou bonita, sou feia, sou magra. Isso é uma descrição em palavras. Eu sou uma pessoa muito contente, eu sou invocada. Tudo isso a gente está pensando em palavra. Mas como você se descreveria como imagem, por exemplo? Você seria o quê? Um campo de girassóis? Você seria uma bituca de cigarro largadinha ali num canto da sala? Qual a imagem te define? Percebam que são duas formas da gente pensar. Vamos pensar um pouco mais nas diferenças entre teatro e audiovisual. O teatro, ele acontece em tempo real. Então, se a gente estiver numa sala, alguém subir numa mesa, começar a falar um texto, aquilo já é teatro. Mas audiovisual, a gente precisa de instrumentos que trabalham com a gente. Tem um microfone para captar minha voz, tem câmera para captar minha imagem. Então existe um elemento que trabalha entre a gente, né? A gente precisa desse elemento que é para eu chegar até vocês. E isso faz uma baita de uma diferença. Outra questão, espaço, né? O espaço no teatro, as coisas acontecem em tempo real. Quando eu faço uma peça, eu entro lá no teatro e eu sei exatamente do começo ao fim o que é que vai acontecer. Já no audiovisual, como vocês devem saber, a gente não grava exatamente, a gente não filma na ordem do roteiro. Muitas vezes, a cena que eu preciso mais emoção, que é o ápice da minha emoção, vou começar a gravar por ela. No teatro, eu ensaio dentro de um espaço. Então, o meu corpo, ele tem essa percepção do espaço de onde ele está, né?
Eu ando, eu sei onde são minhas marcas, onde eu tenho a luz. E no cinema, muitas vezes eu vou entrar num set de filmagem pela primeira vez. Então, a minha consciência corporal, a minha percepção das coisas, ela acontece diferente do teatro. Isso é uma coisa interessante porque a gente tem que prestar atenção quando você está num set, quando você entra, você tem que olhar e realmente ver esse set. Porque é como se você estivesse naquele lugar ali, como se você estivesse, não, você vai estar pela primeira vez, mas às vezes a ideia é que você vive naquela casa, vive naquele lugar, então você tem que criar uma intimidade com o teu espaço, e essa intimidade tem que ser criada assim, muito rápida, né? Então a gente pensou em corpo e voz. No teatro, a minha voz, eu coloco a minha voz, então eu tenho, não falo aqui assim, né? A gente coloca a voz para ficar uma voz bonita, mas no cinema eu tenho microfone e o microfone é um auxílio bárbaro, porque eu posso cochichar. Eu posso de fato falar ao pé do ouvido e não preciso, como no teatro, falar ao pé de ouvido. Então, são forças que eu trabalho internas e físicas que são diferentes dentro de um meio e de outro. Uma coisa muito importante também é a forma como eu emito a minha energia. No teatro, a minha energia, ela trabalha como se fosse um V, onde eu sou a ponta do vértice e a minha energia vai para cá. Eu abarco todo mundo, eu quero alcançar o cara que está lá na última fileira. E no cinema, essa energia é o contrário. A ponta desse vértice é a câmera. Então, eu trabalho em função de imaginar, de pensar que tem esse objeto captando a minha fala e que você está aí prestando atenção no que eu estou falando através dele. Eu penso no espectador e dirijo a minha atenção para o espectador como se ele estivesse ali. No teatro, um teatro existe com um ator. O ator está lá, ele define o olhar do público, para onde o público deve olhar, mas no cinema não é assim. Quem define o olhar do público é a câmera e a edição. Então, para isso, é importante também que a gente conheça alguns aspectos do cinema para poder entender melhor como é que funciona isso. No cinema existe planos. O que é um plano? Um plano é um espaço entre dois cortes. Eu costumo dizer que o plano para o ator, ele conhece mais por onde é que está me pegando? Está me pegando? Está me pegando? Então, para a gente saber essa nomenclatura, eu vou colocar aqui para vocês os planos que existem no cinema. Então, a gente tem um grande plano geral, que é aquele plano que normalmente mostra onde a coisa está acontecendo, um grande plano de São Paulo. São planos de localização, onde os personagens não são muito importantes, não é o foco da atenção. Nós temos o plano geral, que é aquele plano que pega da nossa cabeça até o pé, de corpo inteiro. O plano americano, que é chamado assim por conta dos westerns, né, dos bang bangs, que era para pegar o coldre na perna. Plano médio, que é o plano da cintura. Primeiro plano, que é do peito para cima. Close e plano detalhe. Então, esses são os planos que a gente tem. E a gente também tem posições da câmera. A gente pode estar no mesmo nível do olho, plongé. Plongé é quando a câmera vem lá de cima, ou contra-plongé, quando a câmera está aqui embaixo. Isso é legal você saber, porque quando você fala em que plano você está, plano geral, você está me pegando no geral, você está me pegando em primeiro plano, porque isso faz uma super diferença. Por exemplo, nós aqui, vocês estão me vendo num primeiro plano. Ora, se eu me mexo muito, olha que difícil que fica para vocês. Qualquer mudancinha, se eu estou aqui ó, em primeiríssimo plano e eu dou uma mudada para cá,
já dá uma super diferença. Então, às vezes tem uma coisa milimétrica do corpo da gente que a gente tem que saber se colocar perante a câmera. Vocês ouviram também que eu fiz um barulho aqui a hora que eu me movimentei. Se a gente está num set de filmagem, isso tem um corta, porque eu também tenho que tomar cuidado com o som. Então, o ator dentro do cinema, ele tem que ter essa percepção do corpo dele em relação à câmera, porque ele vai ter que saber atuar dentro desse espaço delimitado pelo quadro cinematográfico, pelo quadro, né, pelo enquadramento em que ele está sendo visto. Saca? Isso já é uma super diferença. Outra coisa importante da gente sacar quando a gente fala em plano é a gente ter essa percepção de onde está a câmera. E eu tá sempre me colocando, me exibindo, me deixando ver por essa câmera. Mesmo que eu não esteja olhando de fato para ela, mas eu tenho uma relação à câmera, eu tô sempre consciente de onde essa câmera tá e tô sempre me deixando ver. Tem atores que falam, não, eu não quero. A Laura Cardoso, por exemplo, que é uma excelente atriz, fala assim, eu não quero saber onde está a câmera, mas para ela é uma questão intuitiva. Ela trabalha, a gente facilita para a câmera, a gente se deixa ver, a gente facilita o olhar, facilita a posição para a câmera. Outra coisa muito legal da gente perceber é que muitas vezes existe um movimento de câmera. Então, esse movimento pode ser um traveling ou uma pan. E muitas vezes o ator tem que estar trabalhando junto com o fotógrafo, no sentido deles caminharem juntos. Você tem que ter uma conexão com o cara que está lá do outro lado da lente. Isso é mega importante. Às vezes eu sinto que muitos atores entram no set e eles ficam tão alucinados com o set que eles não percebem o que está lá em volta deles. Então o barato é entra, olha onde você está, olha para a equipe, perceba bem onde é que você pode se comunicar. A gente não tem, as pessoas reclamam, falam, porque no cinema a gente não tem aquele respaldo do público, mas você tem pessoas que estão com você. E o cinema é lindo, porque existe todo mundo, arruma um espaço para você atuar. Aquele espaço é seu. Teve o cara que fez a luz, teve o cara que está lá na câmera, tem o cara que organizou o dia para você e todo mundo está em função do seu trabalho. Na hora que alguém fala ação, tá todo mundo torcendo para que você faça aquilo muito bem, para que você acerte. Você é o ponto final do exercício coletivo de todo mundo. Isso é uma coisa muito bonita de se pensar, porque te coloca num outro plano, te dá uma outra vivacidade. E para isso você tem que estar inteiro, íntegro. Outra coisa que é importante é você saber se ligar. Eu digo que todo ator tem uma chave on e off. Então, você tem que saber acessar suas emoções muito mais rápido. Porque diferente de um teatro, onde a gente se prepara antes, né? Você vai lá, todo para se esquentar. No audiovisual, não. Na hora que fala ação, você tem que estar lá pronto para atuar. Então, você tem que ter é uma coisa que eu gosto de chamar de musculatura emocional, que é você saber se acessar muito rapidamente, você se ligar, se concentrar muito rapidamente. E quando a gente fala em concentração, normalmente a gente imagina aquela concentração assim, vou me concentrar, né? E a concentração não é assim no teatro, não é assim no cinema. No cinema, a concentração é você estar ligado, isso no teatro também, né? Mas no cinema ainda mais, você tem que estar ligado 180, 360 graus. É que nem um cachorro, quando ouve um barulho, faz... ele se liga. Ele tá ligado, o corpo dele inteiro tá ligado. Ele não tem tensão, não é que ele fica assim, né? Não, ele não tem tensão, ele tá lá.
mas ele tá ligado, ele tá pleno. Qualquer coisa que aconteça do lado dele, ele vai perceber. E a gente tem que estar assim no set, porque tem muita coisa acontecendo. E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, o teu foco ainda é a câmera, é você ser visto pela câmera. E a gente tem que ter muito prazer nisso. O prazer faz uma baita diferença. Bom, falamos em planos. Quando a gente fala em plano, a gente fala num outro sujeito que interfere muito na atuação, é um montador. Então, olha que interessante. O Kuleshov, que era um montador, ele fez o seguinte experimento. Olha esse filminho aí. Ele colocou a plateia perante esse filme e colocou o rosto de um ator e um prato de comida. E perguntou para as pessoas, o que esse cara está sentindo? E as pessoas falaram, fome, tá com fome. Depois, esse mesmo ator, o rosto desse ator, com uma super gostosa. O que ele está sentindo? Ah, ele está com tesão, está com desejo. Depois, o mesmo rosto desse ator com uma criança dentro de um caixão. Nossa, ele está muito triste. Ele está triste porque a filha dele morreu. E aí foi uma sacada genial, porque a cara do ator era a mesma. Vocês podem observar, é a mesma nos 3 planos. Isso acontece porque a gente, todos os seres humanos, têm uma necessidade de compreensão, de entender histórias. Então, a gente sempre quer ligar o lé com o cré. E aí a gente forma ideias na nossa cabeça. Se você me der 2 imagens, eu vou sempre formar um terceiro conceito. É isso que é montagem, é isso que o Eisenstein percebe lá atrás, quando ele fala que a forma de fazer um filme é isso, é uma colocação de tijolos, cada plano é um tijolo e é o editor que faz o sentido final da cena, o sentido final daquela interpretação. Claro, porque é ele que dá o tempo dramático, né? No teatro eu dou o tempo dramático, eu dou pausas. No cinema, essa pausa vai ser dada pelo editor. Então, o editor é um cara que às vezes xinga muito a gente. É, porque tem atores, quando eu falo dessa noção do corpo no espaço, é importante, por exemplo, que a nossa percepção do corpo nos traga continuidade, né? Continuidade num gesto. Então, eu percebo aquele gesto, mesmo que ele seja intuitivo, mas eu tenho continuidade no gesto. Eu marco determinados gestos e isso facilita muito uma coisa chamada raccord, que é o ponto de corte para o editor. Claro que eu não me preocupo com isso todas as vezes, o tempo inteiro, mas se eu tenho uma boa consciência corporal, eu facilito muito o trabalho do editor. Também tem gente que às vezes não para, tem ator que não para quieto, ele não tem ponto de corte. Eu já trabalhei com atores assim, atores maravilhosos, mas o cara não para nem de falar e ele não tem ponto de corte. Então é legal, eu sei, mas eu acho legal a gente burilar a nossa técnica. Porque quando você conhece muito tecnicamente o seu trabalho, você consegue também ter um aprofundamento e uma liberdade para se perder depois dentro das emoções. Eu acho que não tem coisa mais bonita da gente ver uma pessoa intensa, inteira,
e perceber quão técnico tem por trás disso. Quer dizer, o público não percebe isso, mas a gente percebe. E é tão bonito, é tão intenso de se ver. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é o tal do grande e pequeno. Me irrita isso. Ah, porque teatro é grande, cinema é pequeno. Puxa vida, quando a gente pega interpretações muito fortes, sei lá, a gente pega o Coringa, o Heath Ledger, aquilo é uma interpretação pequena? Não, é grande, é intenso. É que isso tem a ver com aquela emanação de energia que eu falei. Existe uma energia que explode, uma energia exteriorizada, e existe uma energia internalizada e direcionada. Mas ela pode ser tão intensa, às vezes até muito mais intensa do que no teatro, que você está lá explodindo. Porque a câmera pega uma coisa que se chama olho. E o olho é muito forte. Eu costumo falar que no teatro a gente está muito acostumado a falar assim, porque você tem que ouvir o que o outro está falando, né? A gente pega atores que não ouvem, às vezes. O cinema, o tempo não é de ouvir, o tempo é do pensar. Porque o olho, gente, o olho mostra para o outro o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E o cinema tem essa graça, essa magia de poder pegar o teu olhar de pertinho. Ele capta o teu olhar, ele capta o que você está pensando. E tem uma diferença quando eu não estou pensando nada, eu falo uma coisa absolutamente do nada, um texto que eu não sei de onde veio, eu simplesmente falo por falar, e um texto que eu não sei de onde veio, que eu estou falando por falar. São momentos diferentes que se produzem através desse interlocutor que perpassa, né? Desse instrumento que perpassa entre eu e o meu interlocutor. E aí, quando eu alcanço esse tempo perfeito, vamos colocar assim, do pensamento, é que faz com que o editor atue do meu lado. Ele não precisa ele construir esse tempo. Sou eu que construo. É muito legal isso da gente perceber. Muito legal porque você trabalha com uma pessoa que às vezes você não está nem vendo, né? Ele está te vendo porque ele vai te editar, mas você não está vendo a pessoa e você está pensando também no trabalho dela. Eu acho que o cinema tem isso desse trabalho em equipe, de todo mundo tá cuidando sabe, da minúcia do trabalho do outro. Quando isso acontece, a gente tem grandes obras, né? E eu acredito muito na função do ator criador, do ator que vai, estuda o seu papel, conhece a técnica, né? Que ele conhece a técnica, ele conhece a linguagem com que ele está trabalhando. E ele faz uso dessa linguagem com sabedoria, com delicadeza, ele faz uso dessa linguagem de forma primorosa. Isso é um super trabalho de ator, né? Que é quando são aquelas pessoas que você fala, uau, caraca, que pessoa incrível, que ator maravilhoso. E eu acho que o grande barato disso está muito na verdade. A câmera, ela é deflagradora daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Eu acho muito mais difícil mentir na câmera do que no teatro, porque a proximidade do teu poro, do teu olhar, faz com que a câmera saiba quando você está mentindo. Então, a grande dica é faça, não finja. Um ator de audiovisual, ele tem que estar tão presente, que ele tem que fazer. Ele não pode fingir que faz. Ele não pode fingir que chora. Ele tem que estar ali totalmente de corpo presente, inteiro. A gente tem que se deixar ver, mostrar a tua emoção
sem esforço, deixar ela acontecer. Não tem nada pior do que uma pessoa se esforçando para se emocionar. E olha só a intensidade que pode ter a delicadeza de um olhar. Isso é intenso. Um olhar pode ser uma coisa extremamente intensa. É muito bonito a gente imaginar essas duas áreas se encontrando. Inclusive, é muito louco porque o Eisenstein, esse cara que eu falei para vocês de montagem, eu estudando aqui para um trabalho de pós que eu fiz de mestrado, eu descobri que ele trabalhou com Stanislavski. E aí ele também queria entender esse trabalho do ator. O Pudovkin, também montador russo, ele é o primeiro cara que vai falar: caramba, o trabalho do ator no cinema tem que ser diferente do trabalho do ator no teatro. E ele escreve um livro chamado O Ator no Cinema, falando um pouco disso tudo que a gente está falando aqui. Então, é louco porque as pessoas estudam isso, cara, há muito tempo. E é legal também porque os diretores trabalham com os atores de formas diferentes. Então, o bacana é a gente deixar perante a câmera, depois de tudo aquilo que eu estudei, depois do roteiro, depois daquilo que eu ensaiei, depois daquilo que eu pensei como fazer da melhor forma possível, eu tenho que deixar acontecer, eu tenho que ser verdadeiro e eu tenho que fazer tudo, não importa se seja no 29º take, como se fosse a primeira vez. E eu tenho que fazer tudo, não importa que seja no 29º take, como se fosse a primeira vez. Obrigado, viu?